Olá a todos e bem-vindos à leitura semanal de dia 12 a 18 de junho de 2017. No final da leitura falarei sobre algumas novidades sobre as leituras que estou a criar e também algumas explicações sobre as leituras individuais de cartas. Portanto, se estiver interessado sobre as leituras de cartas que pode fazer comigo, deixe-se ficar até ao final do vídeo para saber mais. Para já, vamos então começar a nossa leitura semanal. Vamos utilizar o nosso baralho já habitual do Tarot dos Anjos, a ver se eu consigo retirá-lo daqui ao pé da minha gatinha Matilde, que está muito interessada na vida dos pombos, aqui ao lado. E temos aqui o nosso baralho do Tarot dos Anjos, da Doreen Virtue e do Radleigh Valentine, um baralho bastante grande, 78 cartas. E vamos já ver o que é que temos de mensagens para esta semana. Vamos tirar 3 cartas para vermos. Eu neste momento tenho parte da mesa ocupada por uma gata peluda, portanto vamos ver se eu tenho espaço onde meter as cartas. E vamos... Oi, já está a saltar, como é normal nas minhas leituras, portanto saltou uma carta, vamos deixá-la de lado, como carta auxiliar para nos dar um fechamento da própria leitura. E vamos então tirar 3 cartinhas, ok? Portanto, a primeira já saiu e a segunda também. Vamos ver se conseguimos aqui um bocadinho de espaço, não é, Matilde? Você veio aos meus vídeos para o ambiente profissional, certo? Portanto, vamos então tirar a terceira carta. E já cá está. E vamos ver o que é que então eles têm para nos dizer esta semana. Começamos bastante bem com a nossa carta da Lua, do Arcanjo Haniel. É muito interessante porque esta carta tem vários significados, como normalmente as cartas do tarot têm, que depois depende do contexto e da própria intuição que a pessoa tem relativamente àquilo que está a ser enviado. Neste caso, esta carta tem a ver, esta semana, para libertarmos medos que nos estão, portanto, a travar. Às vezes nós temos necessidade de termos as coisas muito bem delineadas, temos necessidade de ter as coisas muito bem garantidas até darmos aquele passo. Mas muitas vezes tem a ver mesmo com medos. Se há de facto alturas em que nós temos que dar um passinho para trás e perceber, ok, eu se calhar devia pensar um bocadinho melhor nisto, se calhar devia meditar um pouco mais, um pouco esperar pelo timing certo. Há outras alturas em que é muito importante libertar medos que nos estão a travar. E estes medos são medos também um pouco mais gerais. Podem ser particulares, quando a pessoa pensa acerca de uma situação que lhe provoca stress, mas no fundo são medos gerais. Medos de avançar numa direção em que não tem garantias nenhumas de sucesso, e se estiver ainda por cima associado dúvidas e questionamentos que temos acerca de nós próprios e das nossas capacidades, então ainda mais esse medo se torna maior. Mas esta cartinha vem-nos dizer esta semana que nós temos todas as capacidades para libertar esses medos. Não tem que ser uma coisa que a pessoa faça assim tudo de uma vez, mas começar de facto devagarinho a libertar esses medos. Dar passos um à frente do outro para começar a criar esse caminho. Estes medos podem ser medos fortes, que têm a ver especificamente com questões que nós trouxemos cá também para resolver, ou situações que adquirimos aqui nesta vida, não é? Através das experiências que tivemos, os traumas, as dores da própria criança e da jovem. E pode ser também, portanto, medos que são um bocadinho mais geríveis, assim, do momento, e que tem muito a ver com nós libertarmos um bocadinho a necessidade de controle. O medo associado ao controle é algo que realmente trava muito o fluxo da energia na nossa vida. Isto é detectável quando nós temos pequenas ansiedades ao longo do dia, e se nós realmente observarmos essas ansiedades, começamos a ver que
não têm muita razão de ser, quase que existem por existir, não é? Isso tem a ver de facto com os nossos padrões mentais. E portanto, essas ansiedades podem ser mais geríveis, podemos ir libertando devagarinho, porque normalmente depois estão associadas a questões um pouco maiores para nós resolvermos, não é? E que nos provocam problemas de autoestima, problemas de ansiedade geral, dificuldade em lidar com outras pessoas, a dificuldade até de gerir a ideia de termos sucesso. Todas essas questões e todos esses medos estão muito ligados e têm os seus sintomas a nível cotidiano. Portanto, esta cartinha para nós diz-nos que chegou a altura de começarmos a libertar alguns medos que de facto nos estão a travar e lembrarmos que temos de facto, portanto, esta ligação à Terra, que a nossa própria figura nos mostra aqui da carta. Temos de facto uma ligação à Terra que nos ajuda a fazer este percurso. Mas temos que estar dispostos realmente a libertar a necessidade de controlar tudo é algo que nós começamos a fazer de forma devagar, não é? Portanto, não é uma coisa que nós tenhamos que fazer assim de repente. Vamos então virar a segunda cartinha para ver as coisas um bocadinho em contexto também. Ok, exatamente. Portanto, sai-nos aqui uma carta muito interessante para nós. Por acaso não sei se alguma vez esta carta saiu nas leituras semanais. Interessante. Sai-nos a carta do Sete da Terra. É uma carta também bastante gira, bastante bonita. Temos aqui uma árvore que tem um aspecto ancestral e a carta refere que as sementes foram bem plantadas e que há preocupação que é desnecessária. Isto, ligando à nossa mensagem da primeira carta, indica que de facto nós temos preocupações e temos medos que são desnecessários, porque as nossas sementes foram bem plantadas. Estas ânsias e as ansiedades que nós sentimos têm de facto a ver muitas vezes com ou porque no passado não recebemos os resultados que gostaríamos e que esperaríamos, ou também que temos receio de que o timing não é o certo, ou de que se calhar devia esperar mais, ou se calhar devia tomar ação agora. Estas preocupações em si acabam por nos travar ainda mais, porque retiram-nos um bocadinho do momento que estamos a atravessar, não é? Não conseguimos de facto sentir o momento. E a cabeça tenta sempre, o ego tenta sempre encontrar como que um cenário perfeito para, ok, agora tenho este cenário, já sei o que é que eu tenho que fazer, porque com este cenário já não é assim. Estas coisas têm que ser sentidas. Nós temos que começar a treinar o nosso sentir interior, ok? Mais uma vez, através muito também da prática da meditação ativa também. Não é só a meditação sentada, que é extremamente importante e é muito importante que seja diária, mas a meditação ativa, quando estamos a fazer as nossas ações, é realmente vital para nós. Concentrarmos na nossa respiração no momento em que estamos a fazer algo, traz-nos de volta ao momento. Isto faz com que a nossa cabeça comece a ser treinada para realmente viver no momento. E é muito importante isto, porque nós estamos à procura, às vezes, de sinais externos que nos digam ou nos indiquem que é a altura de avançarmos, e em todas essas alturas não estamos em contato com o nosso interior. E no nosso interior é que estão as respostas. Às vezes os cenários, às vezes as alturas aparentemente podem não ser as ideais, não é? As concretizações podem não estar todas lá. Se calhar nós olhamos e dizemos, ai não é a altura certa. Mas é um pouco aquela ideia, não é? Que nós sempre ouvimos que o amor acontece quando nós menos esperamos, não é? E que o amor não está à procura de uma altura oportuna, não é? Muitas vezes nós apaixonamos e conhecemos pessoas novas na altura certa, nem sempre é a altura oportuna.
E as melhores experiências também às vezes não vêm nas alturas mais oportunas para nós, e nós olhamos e dizemos: ai não, mas porque é que isto foi acontecer agora e etc, podia ter acontecido noutra altura melhor. É porque a nossa cabeça simplesmente quer um cenário específico, e se esse cenário não está lá, ela começa a entrar em stress porque não sabe como é que há de gerir as coisas. Mas nós temos que nos lembrar que nós somos seres de experiência. Um bocadinho de caos deve ser expectável e também um bocadinho desejável, não é? Porque é aquilo que nos começa a quebrar as barreiras mentais daquilo que deve ser e que não deve ser. Portanto, vamos realmente esta semana começar a pensar um bocadinho nestas temáticas e perceber que as nossas preocupações muitas vezes são desnecessárias. Um bocadinho de caos e um bocadinho de experiências inoportunas são realmente aquilo que nos trazem vida, são aquilo que nos trazem evolução interna realmente, e é aquilo que nos faz experienciar a vida e sentir-nos vivos. Porque se fosse tudo de acordo com aquilo que o ego acha que deve ser, então era tudo muito entediante e muito chato. Portanto, vamos manter isso em mente. E dizem-me também para nos lembrarmos que de facto as sementes estão bem plantadas, portanto não nos vamos preocupar com isso, e em vez disso vamos realmente olhar para a nossa vida e estar gratos por aquilo que temos, por um lado, e por outro lado sentir entusiasmo com o nosso futuro, mesmo que alguns projetos nós possamos sentir um bocadinho com um bocadinho de receio, um bocadinho assim de pé atrás, mas mesmo assim vamos imprimir um bocadinho de entusiasmo neles, ok? Vamos então virar a terceira cartinha. Olha que lindo! Pronto, estão a ver, portanto, sai-nos uma carta fantástica e nesta leitura já temos 2 arcanos maiores, o primeiro e este. Sai-nos uma das melhores cartas do tarot, que é a Estrela. Sai-nos muitas vezes aqui nestas leituras semanais. Esta carta tem muito a ver com esperança, com estarmos a ser guiados pela nossa alma, daí que está aqui esta imagem desta estrela, que nos diz que nós realmente recebemos informações do divino, do qual a nossa alma faz parte, é claro, e faz-nos lembrar e relembra-nos disso, não é? Nós não estamos aqui sozinhos. Há coisas que de facto acontecem para nos manter no caminho certo, ou às vezes para nos desviarmos para voltar ao caminho certo, porque às vezes não estamos lá. Eu quando às vezes digo o caminho certo, não significa que exista um caminho só e esse é que é o certo. Quando eu digo o caminho certo, é o melhor caminho para nós de volta à nossa alma, não é? Trazer a plena realização da alma para aqui. E existe de facto determinado tipo de ações, decisões, acontecimentos, etc., que nos ajudam a fazer isso. E portanto a estrela diz-nos que realmente nós temos essa ligação ancestral, essa ligação espiritual. E tal como o próprio anjo, não é, que está, ele não está propriamente com os pés na terra, não é, mas a água que ele jorra portanto, das taças cai pela terra e permeia a própria terra, não é, e cria ela própria, essa água, não é, portanto, cria várias ramificações, vários pequenos caudais de água que representam as várias soluções criativas que nós podemos ter se deixarmos as coisas fluírem, tentar não controlar em demasia, não ficar demasiado nervoso e preocupado porque as coisas não estão a correr da forma como nós achamos que deviam correr, que as coisas podem não ter o cenário perfeito para nós concretizarmos determinado tipo de projetos. Às vezes o impulso que nós sentimos internamente, a vontade, aliada ao entusiasmo, às vezes é o que é necessário e é o que é melhor para nós naquele momento, mesmo que a nossa cabeça não compreenda ainda completamente como é que vai concretizar, ok? Vamos lembrar-nos disso e vamos realmente começar a libertar os medos que nos travam, as preocupações que no fundo são desnecessárias, porque nós temos a capacidade dentro de nós de criarmos as coisas, nós temos essa capacidade. Vamos então virar a quarta cartinha que saltou do baralho assim, e que para fazer aqui o fechamento. Ok, exatamente, cá está. Portanto, temos uma carta fantástica, que é o Pagem do Fogo. Esta leitura semanal hoje tem cartas que, eu não sei se alguma vez esta saiu também, tem cartas novas,
Temos aqui o nosso Pajem do Fogo. Esta carta é fantástica. Esta carta fala de originalidade e fala de criatividade e fala de novos caminhos, até a energia do novo, não é? Porque é uma carta de Pajem, portanto é uma energia de novo. E tem o naipe do fogo, portanto o fogo tem a ver, está muito associado à terra, está muito associado aos chakras de baixo, chakra da raiz e chakra do sacro, que precisamente tem a ver com criatividade, abundância, ligação à terra, e quando nós temos essa ligação bem forte e deixamos as coisas fluir, as coisas acontecem para nós. Não acontecem de uma forma bonitinha e certinha e ali tudo pim, 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 mas acontece exatamente da forma como tem que acontecer. Às vezes o fogo deflagra para limpar como que o terreno, para nós construirmos lá então aquilo que é suposto construirmos para a nossa própria alegria e a alegria dos outros também, não é? Porque há sempre esta ideia de partilhar. Portanto, esta carta fala-nos de originalidade e criatividade, fala-nos da necessidade de nós realmente entrarmos em contato connosco próprios, entrarmos em contato com a nossa energia única e perceber que essa originalidade é aquilo que nós trouxemos para aqui, para este mundo, para fazer o nosso próprio contributo. Muitas vezes nós temos tendência para imitar outros. Se de facto nós necessitamos dessas rodinhas da bicicleta durante um tempo, está tudo bem, mas a partir do momento em que reconhecemos que isso são rodinhas da bicicleta, então nessa altura é a altura de deixar essas rodinhas para trás. E às vezes é um bocadinho difícil porque criarmos determinadas coisas de raiz é assustador e também é difícil porque nós estamos a imitar portanto, um projeto que já tenha sido criado antes por alguém, não é? Portanto, é mais difícil e tem o seu quê realmente de algum caos e desorganização. Mas é através do caos e da desorganização, que nós conseguimos realmente criar algo que é genuíno, porque a alma não tem nada a ver com estruturas, não tem nada a ver com planos perfeitamente delineados. A alma vive através da experiência, ela sente aquilo que é a atmosfera e, portanto, há momentos em que nós sentimos um impulso de criar e poderá não ser o melhor momento oportuno para o nosso ego, mas é o melhor momento para a alma realmente criar e dar aquele passo. Libertar esses medos que nos travam é extremamente importante e lembrar que de facto nós temos essa orientação aqui com a nossa cartinha da estrela que nos diz isso mesmo. Portanto, temos aqui esta mensagem para esta semana que é bastante forte. A semana passada tivemos uma lua cheia que eu na leitura semanal não me lembrei de referir, mas, portanto, normalmente as alturas depois das luas cheias são precisamente alturas em que nós saímos de uma libertação e realmente como que o terreno está fértil, não é? Portanto, como se limpássemos uma parte grande e o terreno fica fértil para nós realmente começarmos a construir algo de novo. Vamos tirar aqui uma cartinha do baralho do propósito de vida, também da Doreen Virtue. Aqui este baralho que eu já utilizei várias vezes aqui nas leituras semanais. É um baralho de 44 cartas que eu gosto bastante e utilizo muito também nas leituras individuais. É um baralho com mensagens bastante interessantes e vamos tirar uma cartinha para ver o que é que ele tem para nos dizer mais. Ok, e já saiu. Ok, cá está. Portanto, temos aqui uma cartinha bastante bonita, é uma cartinha que fala de cura energética e fala de equilíbrio, porque se vocês repararem temos aqui uma linha de chakras, não é? Que passa através do canal central, ou melhor, os chakras fazem parte do canal central e que indica precisamente essa ligação do céu à terra, não é? E que passa através de nós. Esta cura energética é extremamente importante. Muitos de nós negligenciam um bocadinho esta ideia de equilibrarmos a nossa própria energia, mas é realmente um ato de auto-amor
de amarmos a nós próprios, fazermos dessas atividades que promovem esse equilíbrio, promovem essa cura energética. É extremamente importante este equilíbrio. E se vocês repararem, ela está numa posição de meditação, portanto cá está o reforço da mensagem de que a meditação é importante. Eles chamam a atenção para o facto de ela estar de olhos abertos, portanto temos aqui uma meditação que que a mensagem, portanto, indica meditação sentada e, portanto, retirar um tempo para nós para realmente meditarmos, mas realmente estar presente no momento, independentemente de estarmos sentados ou não, e que é representado por ela estar de olhos abertos e não fechados, é também importante em todas as atividades que nós fazemos, realmente promovermos essa presença no momento atual. É extremamente importante. E às vezes é tão simples como 2 ou 3 segundos simplesmente de concentrarmos na nossa respiração e de observarmos aquilo que estamos a fazer, porque tira-nos desse piloto automático e obriga realmente a construirmos, a implementarmos como que medidas para a nossa estrutura mental, de realmente começar a, no fundo, a destruturar essa estrutura. Quando estamos a viver em piloto automático, lá está, entramos num processo em que temos necessidade de controlar tudo, temos muita dificuldade em deixar a vida fluir, começamos a entrar em grandes preocupações e stress, porque esse é o domínio do ego, esse é o domínio da estruturação até à náusea, não é? Quando temos as nossas vidas muito estruturadas, muito planeadas, as rotinas muito bem ali encaixadinhas, aí é mesmo a altura que a alma começa a gritar, não consegue, não aguenta, a alma é demasiado vasta, a nossa energia é demasiado vasta para ser tão contraída nessas estruturas tão pequeninas em que às vezes nós nos enfiamos. E portanto, em vez de temermos a desorganização, em vez de temermos os momentos inoportunos, vamos realmente aceitar o fluxo da vida e vamos sentir que estamos a aprender coisas novas e estamos a aprender a viver nesse fluxo. E esse fluxo não é certinho e direitinho, esse fluxo é abundante, a abundância é forte, é potente, é irmos na onda, não é? Então vamos terminar a nossa leitura aqui com já a nossa habitual Angel Dreams, o baralho da Doreen Virtue e da Melissa Virtue, um baralho que eu estou cada vez mais a utilizar a nível pessoal. Adoro a energia deste baralho, é absolutamente extraordinário. Demora um bocadinho de tempo a começarmos a entrar na energia do baralho, pelo menos aconteceu comigo, não quer dizer que aconteça consigo, mas é um baralho de facto que o que eu sinto é que a energia é bastante condensada e tem muitos caminhos, não é? E portanto é um baralho que não tem uma energia tão concisa e concreta, mas tem assim muitas ramificações e às vezes é um bocadinho mais difícil de nós entrarmos um bocadinho nessa ressonância a nível da vibração deste baralho, mas quando isso acontece é absolutamente extraordinário o que este baralho pode dizer. Portanto, se você tiver interesse em ler cartas, aconselho vivamente a comprar este baralho, porque é de facto extraordinário. Vamos então tirar uma cartinha para nós. E já saiu. Ora bem, cá está. Exatamente, portanto, temos a carta do Dragonfly, da libelinha. Portanto, temos aqui uma carta que nos fala de muitas coisas diferentes. Fala de transformação, fala de magia, fala de ilusão, mas aqui a mensagem desta carta tem a ver com magia, não é? Vamos aliá-la um pouco à mensagem da semana concretamente e à energia da carta de estrela, que fala-nos precisamente dessa orientação divina e fala-nos dessa magia na vida. E nós, quando estamos muito presos às nossas estruturas e aos nossos stress e aos nossos planos, a magia não pode existir na nossa vida, não é? E às vezes a magia vem através precisamente de situações e momentos que nos trazem essa desorganização e esse caos. E nós de repente pensamos, ai meu Deus, o que é que eu fiz de mal? Quando na verdade é só a magia que está a tentar entrar na nossa vida e que vem e que começa a fazer transformações importantes. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, que encontram animais na rua e etc., quer dizer, raramente o momento é oportuno para trazer esses animais para casa, certo?
Quer dizer, eu falo por mim, já tive várias situações dessas, mais recentemente com o pardalinho, que está quase na altura de ser libertado, mas trazem-nos momentos em que nós dizemos: meu Deus do céu, mas eu já tenho tanta coisa em cima de mim, agora mais uma coisa. E isto é apenas um exemplo, não é? Mas a vida traz-nos exatamente aquilo que nós precisamos, no momento em que precisamos. E claro que depende da nossa decisão, não é? Depende das nossas decisões, mas se nós permitirmos que a vida flua, se nós permitirmos que essa magia comece a criar experiências na nossa vida, nós expandimos, não é? Porque é que muitas vezes as pessoas falam de quando viajamos, não é? E quando contactamos com outras culturas e com outros países, quando voltamos, parece que os nossos horizontes se expandiram, e tem a ver com isso, não é? Porque quando nós vamos à aventura, não vamos, as nossas rotinas são quebradas, nós vamos experienciar coisas novas, tal e qual como essas viagens. A nossa viagem aqui, mesmo nas nossas vidas, sem ser viagem vai efetivamente para outros países, é exatamente a mesma, as leis são as mesmas. Quanto mais nós experienciarmos coisas novas, quanto mais nós não tivermos essa estrutura e esse plano perfeitamente delineado, mais a nossa alma expande e mais a nossa alma vive. E no final do dia, mesmo em dias que a coisa é um bocado confusa, nós sentimos essa vida a vibrar dentro de nós e temos acesso a essa energia. Já não estamos tão cansados e exaustos, porque a exaustão e o cansaço têm a ver com a preocupação, tem a ver com a sobrecarga. E portanto, nós não temos ideia da quantidade de energia que nós gastamos com os pensamentos e com as ânsias e com as ansiedades e com o stress e as preocupações. Nós não temos ideia da energia brutal que gastamos. E depois essa energia não vai ser aplicada nas coisas que realmente serviriam para nos criar uma vida de alegria, não é? Uma vida de expansão, uma vida de abundância. E portanto, esta semana a mensagem é bastante clara. Vamos libertar medos que nos travam, vamos realmente libertar essa preocupação desnecessária e vamos detectar quando estamos a ter essas preocupações desnecessárias. Porque o ego, obviamente, é um instrumento de programação, portanto, naturalmente podemos sentir e experienciar essas coisas, mas é nesses momentos que devemos ficar no lugar do observador, não é? Saímos do piloto automático e vamos observar aquilo que está a acontecer connosco naquele momento, para precisamente começarmos a viver a vida de uma forma genuína, de uma forma sentida através do coração e não da programação que temos aqui dentro, ok? Portanto, cá estão as nossas mensagens para esta semana. Espero que lhe tenham feito sentido. Agradeço se você está desse lado e se gostou do vídeo, peço-lhe que clique no ícone do polegar para cima, ajuda o canal a crescer. Muito obrigada por todo o vosso apoio e pelo vosso feedback. Tenho os links todos relevantes para várias áreas, incluindo como apoiar o meu trabalho, abaixo. E desde já desejo-lhe uma excelente semana e até à próxima! Olá de novo e bem-vindo ao segmento depois da leitura. Agradeço-lhe por ter ficado até ao final do vídeo. Agora neste segmento vou falar um bocadinho sobre as leituras individuais, sobre alterações que tenho feito, sobre aquilo que estou a criar. E desde já queria agradecer muito a todas as pessoas que encomendaram as leituras que eu referi a semana passada, que tinham a ver com a criança interior e com o cristal essencial. Ao fazer essas leituras de uma forma prática, houve coisas que eu compreendi muito melhor. Daí que às vezes nós realmente, mesmo que as coisas não estejam completamente delineadas, é importante, quando sentimos os impulsos, de os concretizar, mesmo que depois a concretização tenha que sofrer algumas alterações. E não só essas leituras vão sofrer alterações, como também serviram para eu observar melhor, compreender melhor o que se passava com as leituras individuais. Para quem não sabe, porque eu não tenho isso anunciado em lado absolutamente nenhum, mas para quem tentava encomendar leituras individuais comigo, eu referia que estavam interrompidas por questões pessoais,
não me adiantava muito, obviamente, mas de facto estavam interrompidas. Ainda não tinha colocado absolutamente informação nenhuma porque eu não sabia muito bem ainda se ia reabrir, o que é que eu ia fazer, mas basicamente o que se passava é que o tipo de trabalho que eu faço é um trabalho de facto individual, é um trabalho que é um pouco mais profundo do que trabalho, por exemplo, que algumas pessoas fazem de adivinhação. Não significa que seja algo de mal fazer adivinhação, nada disso. Mas, de facto, a maior parte das pessoas que leem tarot fazem numa base de adivinhação. Conseguem, portanto, responder a perguntas sim e não. Se a pessoa pergunta, vou conseguir arranjar um emprego daqui a 1 mês ou 6 meses, etc. As pessoas, portanto, dão essas informações. E está tudo certo. Daí que é sempre importante cada um de nós fazer aquilo para que a nossa alma nos puxa para fazer, não é? Porque para que haja oferta suficientemente diversificada para todas as pessoas que precisam em todos os momentos, certo? O meu trabalho em particular passa por outras coisas. De cada vez que eu faço uma leitura, simplesmente é como se fosse um pretexto para guias e seres de luz ou de amor incondicional, como muitas vezes refiro, virem e ajudarem em tudo aquilo que podem. E raramente, a pergunta ou as perguntas que as pessoas faziam e que queriam ver respondidas na leitura eram de facto respondidas, muito raramente. Porquê? Porque nós temos o poder para alterar a nossa vida, não é? Nós temos esse poder criativo dentro de nós. E por isso, responder a uma pergunta, isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, sim ou não, é de facto muito relativo. Não é? Porque basta nós, amanhã, mudarmos uma perspectiva ou tomarmos uma decisão diferente para as coisas todas se alterarem. Eu, a nível pessoal, tive algumas experiências, porque como tenho algum psiquismo, eu tenho psiquismo, algum psiquismo em relação a mim própria, porque é sempre difícil pessoas que são psíquicas perceberem coisas acerca de si próprias, é mais fácil perceberem em relação a outras pessoas, não é? Eu recebi mensagens muito concretas e bastante interessantes em alturas da minha vida que me indicaram que algumas decisões específicas que eu tinha tomado tinham alterado o rumo da minha vida brutalmente. Foi-me mostrado o caminho que eu estava a seguir antes dessas decisões e o caminho, e que essas decisões tinham alterado completamente esse trajeto. E foi muito interessante para mim, porque apesar de não mostrarem o trajeto, o futuro que para onde eu estou a caminhar, porque não é essa a ideia, realmente o futuro que me tinham mostrado, que antes dessas decisões fazia todo o sentido para questões que eu estava a resolver. Mas eu fiquei muito contente por já não ter que passar por essas experiências, porque seriam obviamente dolorosas e seriam aprendizagens importantes, mas que já não eram necessárias serem feitas, porque outras aprendizagens já tinham sido feitas, outras decisões já tinham sido tomadas. E por isso eu compreendo a importância que tem as nossas próprias decisões, as nossas alterações de perspectiva e como isso pode mudar tudo. Essa, na realidade, é uma das razões pelas quais eu faço este trabalho. Porque o potencial que nós temos de alterar a nossa vida para uma vida plena é absolutamente extraordinário. E quando nós recebemos essas informações e sentimos a energia e internamente nós conseguimos obter essas respostas, é quase como se fossem pequenas epifanias naquele momento, às vezes até de coisas que a gente já sabia, não é? Mas que já não nos lembrávamos, ou pelo menos não sentíamos aqui dentro, ainda estava tudo aqui. O potencial de transformação é absolutamente extraordinário. E é por essa razão que eu faço este trabalho. Obviamente que quando eu lancei as leituras individuais, inicialmente, eu fiz muito através da imitação daquilo que via, não é? Portanto, as pessoas diziam, ok, vamos fazer
Você faz a pergunta e eu dou a resposta. Como as minhas leituras não tinham nada a ver com isso, e apesar do feedback das pessoas ser fantástico, isso criou um conflito interno em mim muito grande, porque eu sabia que aquilo que estava a ser publicitado de alguma maneira não estava a corresponder àquilo que depois acontecia. E, portanto, eu resolvi interromper as leituras individuais porque senti que esse conflito estava realmente a começar a ser problemático a nível da gestão dessas leituras. E tomei o tempo necessário para realmente dar um passo para trás e observar o que estava a acontecer. Quando senti o impulso a semana passada de lançar o que eu chamei mini leituras com o cristal essencial, eu apenas senti esse impulso, porque é algo que nas leituras individuais sempre acontecia, sempre. Portanto, informações sobre a criança interior, informações sobre a alma, informações sobre o momento atual e, no fundo, tecer esta rede de ligação entre todas estas coisas e apresentar isto às pessoas era algo que acontecia nas leituras individuais e geravam sempre energias fantásticas neste âmbito. E, portanto, eu senti esse impulso e fiz, apesar de não perceber muito bem como é que iria concretizar a coisa, sabia a essência, mas às vezes a concretização e a materialização tridimensional é um pouco mais difícil. E, portanto, lancei, foi ótimo, fiz as leituras e agora realmente isso deu-me como que uma plataforma para criar outro tipo de leituras que aí sim já vão estar mais em linha com o tipo de trabalho que eu faço, para que eu não sinta conflito com aquilo que está a ser publicitado e com aquilo que de facto no fundo depois acontece. Apesar de eu saber que leituras individuais que têm uma componente de as pessoas perguntarem perguntas mais específicas acerca das suas vidas, é algo que é mais atrativo, mas eu confio que as pessoas certas vêm ter com as pessoas certas. Lá está. Eu posso providenciar um trabalho que outras pessoas não podem e essas pessoas providenciam um trabalho que eu não providencio. E está tudo bem. Mas de facto as minhas leituras são realmente diferentes. Por isso, eu irei lançar esta semana essas leituras. Não sei se na altura em que vocês estiverem a ver este vídeo, se realmente elas já estão ou não, mas de qualquer das formas, à medida que eu vou colocando, os links vão estar abaixo neste vídeo. Eu também vou anunciar no Facebook, como sempre, portanto esteja atento ao Facebook. Mas para já, temos aqui algumas alterações. Esta leitura que eu estava a referir a semana passada, portanto vai ser uma leitura um pouco mais extensa do que inicialmente eu tinha planeado. Lá está o plano versus a realidade, porque lá está, quando os guias apanham, entre aspas, as pessoas, dizem assim, agora vamos falar contigo e vamos enviar-te as mensagens que tu precisas, e realmente as mensagens acabam por não ser 15 minutos, acabam por ser muito mais tempo do que isso, e portanto eu tenho realmente que adaptar a realidade à concretização das coisas. E portanto essas leituras vão passar a vão ser um pouco mais extensas, e ainda não sei muito bem o nome que lhes vou dar, mas vão também ter a questão a referência ao cristal essencial. Portanto, a indicação do cristal essencial vai ser na mesma leitura da alma, com a criança interior, etc. E com a indicação do cristal essencial. Depois vamos ter uma leitura que eu estou bastante entusiasmada, porque eu adoro estas leituras livres, acho que são as leituras mais transformacionais, que é uma leitura com as mensagens dos guias. Portanto, basicamente a pergunta é apenas o que é que os meus guias têm para me dizer, e portanto eu imagino que seja assim uma enchente, porque a energia de amor incondicional é assim bastante intensa. E depois vamos ter algumas leituras que eu ainda estou um pouco a ver como é que vou fazer. E vamos ter de facto uma mini leitura, essa sim, sobre o momento atual. Estas mini leituras
só as pessoas que já fizeram leituras comigo é que poderão fazê-las, porque é como se fosse um complemento a uma leitura que foi feita, imaginemos, em que algumas informações foram ditas e dali, imaginemos, a 1 mês ou 2 meses acontece alguma coisa e a pessoa quer saber apenas algumas informações sobre o seu momento atual, alguma coisa que tenha acontecido. Portanto, em vez de estar a encomendar uma leitura inteira, faz uma mini leitura do momento, como que uma orientação dos seus guias para realmente o momento atual. Eu acho que isso é importante porque acho que algumas pessoas têm essa necessidade, que muitas delas já me têm expressado. Portanto, vamos ter para já essa mini leitura do momento, vamos ter a leitura das mensagens dos guias, que eu acho que é bastante interessante, e vamos continuar a ter, portanto, a leitura da semana passada, mas que é um pouco mais extensa do que aquilo que inicialmente eu tinha dito, porque simplesmente é impossível, com tanta informação, eles simplesmente querem dizer muita coisa, querem transmitir muita coisa. Pronto, e depois vamos ter realmente uma leitura profunda, que essa leitura eu depois ainda vou ver um bocadinho como é que vai ser construída, mas a leitura profunda é uma leitura então que já engloba trabalho energético e que na própria leitura vamos ter meditação, podemos ter limpeza, podemos ter outras coisas e aí sim já é uma leitura assim de outro tipo, de outra envergadura, mais... que é uma coisa que eu já fazia, mas há que entender que há determinado tipo de coisas que afetam ou que são mais, puxam mais pela pessoa que as está a fazer. A boa vontade está lá sempre, obviamente, mas há que considerar que são leituras mais intensas e puxam mais por mim. E por isso a parte formal, digamos, da leitura tem que estar em conformidade com isso também. Porque quando eu faço uma leitura dessas, o tempo de recuperação é completamente diferente do que, por exemplo, uma mini leitura. Não é? Eu acho que as pessoas que me estão a ouvir conseguem compreender isso. Não é? São realmente leituras muito transformacionais, utilizamos energia, utilizamos, pode ser limpeza, pode ser meditação, mas são realmente leituras que puxam mais para mim, portanto têm realmente que ter outro tipo de formato. Portanto, para já temos estas novidades, estas notícias, eu anunciarei tudo no Facebook, eu depois gostaria de fazer vídeos individuais a falar sobre cada leitura, e isso vai ser tudo anunciado, portanto se estiver atento ao Facebook poderá encontrar lá, portanto, todas as informações. Muito obrigada por estar até agora comigo neste vídeo, que já é bastante longo, mas eu gosto de falar de uma forma honesta e às vezes essa forma honesta não é muito concisa, eu não consigo ser muito sintética nas coisas que digo, mas porque também quero transmitir a mensagem tal como é na sua essência, para que consiga ser o máximo ou o mais aproximado possível daquilo que de facto eu sinto cá dentro. E portanto espero que tenham compreendido aquilo que foi transmitido. Podem dar-me o vosso feedback. Às vezes, se vocês tiverem alguma necessidade ou alguma vontade de fazer uma leitura e que olham para as leituras e parece que nenhuma se encaixa muito bem naquilo que vocês estão à procura, falem comigo na mesma, falem comigo e expliquem-me o que se passa e nós próprios podemos criar uma leitura mais personalizada, uma coisa mais específica e até, quem sabe, poderá estar a contribuir para eu criar outro tipo de leituras. As pessoas para as quais eu fiz as leituras esta semana contribuíram ativamente para a criação destas leituras agora, de que todos podem usufruir. Portanto, não se acanhe muito a se sentir que realmente tem o impulso de querer ter outro tipo de informações e que não sabe muito bem que leitura é que há de tirar. Fale comigo, porque eu estou aqui também para isso. Portanto, muito obrigada por estar desse lado mais uma vez. Desejo-lhe uma excelente semana com muitas aprendizagens, muito amor e muita alegria. Até à próxima!